Na jornada da construção do conhecimento, frequentemente encontramos desafios para assimilar conceitos básicos e aplicá-los na prática, especialmente ao interpretar os mecanismos de ação das tecnologias. Neste episódio, finalizamos uma série desenvolvida com o propósito de divulgar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Microbiologia Ambiental, oferecida pelo Colegiado de Engenharia Agrícola e Ambiental, ministrada pela professora Vanessa Donzelli e em parceria com o PET Saneamento Ambiental. Olá, ouvintes! Hoje vamos falar sobre um tema crucial no campo do saneamento ambiental: o tratamento de resíduos e a aplicação da microbiologia através do processo de digestão anaeróbia. Eu sou Kailane Borges. E eu sou Bianca Santos, bolsista do PET Saneamento Ambiental. Somos discentes da disciplina de microbiologia e graduandas em engenharia agrícola e ambiental na Univasf. Sejam bem-vindos ao PetCast Saneamento Ambiental. Aqui você esgota as suas dúvidas, se abastece de conhecimento, coleta informações relevantes e drena ótimas ideias. Hoje teremos uma conversa especial com o renomado especialista em digestão anaeróbia. Ele é doutor em Química pela Unicamp e atualmente é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Seja bem-vindo, Dr. Ayrton Cus. Olá, tudo bem? Uma satisfação estar com vocês aqui para compartilhar um pouco do que nós trabalhamos com a parte de digestão anaeróbia e processo de produção de biogás. Vamos descobrir as aplicações da microbiologia no campo do saneamento ambiental e quais são os desafios e oportunidades nessa área. Fique conosco. Sabemos que a microbiologia é fundamental nesse processo. Dr. Ayrton, é um prazer recebê-lo no nosso podcast. E para começarmos, o senhor poderia nos explicar o que é a digestão anaeróbia e como ela se aplica ao saneamento ambiental? Muito bem, boa pergunta, para nós começarmos o nosso bate-papo aqui. A digestão anaeróbia é um processo de conversão de matéria orgânica, ou seja, de carbono, né, em condições anaeróbias. O que são essas condições anaeróbias? Na ausência de oxigênio. E esse processo ele é mediado por micro-organismos que utilizam a matéria orgânica como alimento para esses processos de transformação dessa matéria orgânica, como eu já disse, em intermediários e com produto final, principalmente o metano, que é um agente, né, combustível, e o CO2. E aí outros elementos menores, né, em termos de concentração, como, por exemplo, o sulfeto de hidrogênio, que é um agente corrosivo que nós temos no biogás. Nós sabemos que a microbiologia é fundamental nesse processo. Doutora Ayrton, o senhor poderia nos explicar os processos microbiológicos que ocorrem na digestão anaeróbia? Bem, a digestão anaeróbia ela é dividida em várias etapas, né, em 4 fases. Então, nós temos um processo de conversão de moléculas maiores, né, de macromoléculas em moléculas menores. Nós chamamos isso de catabolismo, ou seja, é um processo em que as bactérias e as arqueas usam essa matéria orgânica, esse substrato, quebram essas moléculas e daí retiram energia. A primeira fase é a chamada fase de hidrólise, em que bactérias quebram essas moléculas maiores. Depois, para a segunda fase, chamada fase de acetogênese, quebrando aí moléculas menores. A terceira fase, acidogênese. E a última fase, que é a fase de metanogênese, em que, de fato, aí nós produzimos o metano, né? Essa molécula tão importante, que é tão importante dentro da digestão anaeróbia pelo fato de poder ser um combustível renovável. Importante que todos nós saibamos que esses processos, eles acontecem de maneira coordenada, ou seja, eu preciso ter essa sequência de etapas para que você tenha a metanogênese no final. Claro que se você já tiver em um efluente moléculas menores, a etapa de hidrólise não é tão importante para os processos aí da digestão anaeróbia. Então, isso tem implicações do seu ponto de vista de processo, do seu ponto de vista de reatores, a gente pode trabalhar com processos diferentes, né? Então, se nós compararmos, por exemplo,
um esgoto sanitário, em que nós temos aí um efluente que é bastante biodegradável, e com uma concentração já também mais baixa, essas etapas iniciais aí da hidrólise, como eu disse, elas não são tão pronunciadas. E uma razão disso é nós termos reatores aí com tempo de retenção hidráulica, que é o tempo que o efluente permanece num reator muito menor, ao contrário de outros tipos de materiais, como, por exemplo, os resíduos lignocelulósicos, né, que eles são macromoléculas, a gente precisa dessa etapa inicial de hidrólise muito mais, muito mais intensa e pode demorar um tempo, né, maior para que as bactérias realmente consigam agir sobre essa etapa do processo. Mas isso tudo acontece em uma sequência, tudo isso acontece em uma cadeia, do ponto de vista de ação do conjunto de micro-organismos para cada uma dessas etapas. Perfeito, professor. A área agrícola é especialmente rica em resíduos orgânicos que podem ser valorizados. Como a digestão anaeróbia pode transformar esses resíduos agrícolas em produtos de valor agregado, como biogás e biofertilizante? E também, quais são os principais desafios e oportunidades que o senhor enxerga para a implementação dessa tecnologia no setor? Nós temos uma infinidade de resíduos, né, que podem ser utilizados para o processo de produção de biogás. E aí a primeira pergunta é, qual eu vou utilizar, qual é o mais interessante? Como eu disse no início da nossa fala, da nossa conversa, a digestão anaeróbia é um processo biológico em que os micro-organismos usam essa matéria orgânica como fonte de alimento. Se ele é um alimento, ele precisa estar biodisponível, ele precisa ser biodegradável. Então, essa é a primeira premissa que nós temos que ter em mente para o processo da digestão anaeróbica. Então, nós temos, por exemplo, os resíduos da produção animal, dejetos de suínos, bovinos, de aves, né, que são matéria orgânica biodegradável. Nós temos resíduos agrícolas, que são palhada, biomassa vegetal, tudo isso pode ser utilizado também para o processo de produção de biogás. Nós temos resíduos agroindustriais, que também podem ser utilizados dentro desse processo. Então, um conjunto de substratos, né, que é o alimento do processo das bactérias e das arqueas, que a gente pode trabalhar numa lógica chamada de monodigestão, em que apenas um material é utilizado para o reator, ou no processo de codigestão, em que mais de um resíduo ou outra fonte de biomassa que não seja resíduo é utilizado em conjunto nesse processo de biodigestão, formando o que a gente chama de um blend, né, uma mistura para o biodigestor, né? Como se você tivesse, em uma delas, comparando conosco, né? Então, uma delas seria você come só arroz, a outra você come, no processo de codigestão, feijão, arroz, carne, uma salada, né? Esse seria o nosso processo de codigestão. Muito bom, professor. Poderia nos explicar como as comunidades microbianas atuam durante a digestão anaeróbia? E de que maneira esses processos contribuem para a conversão eficiente de resíduos em produtos de valor agregado? Como eu disse, esses processos eles acontecem de uma maneira que tecnicamente a gente chama de imbricados, ou seja, um depende do outro, como eu disse anteriormente, de maneira sequencial. E é muito importante que a gente entenda isso, como que esses processos funcionam, porque o alimento de um, após a transformação, será o alimento do outro conjunto de micro-organismos e assim sucessivamente. Então, esses processos precisam estar funcionando muito bem na forma de quase que de um relógio, são engrenagens dentro do processo. Então, se eu tiver um grupo de micro-organismo que estiver com uma atividade muito maior que a capacidade do grupo seguinte em utilizar esse alimento, nós poderemos ter processos de inibição dessas rotas metabólicas. E esse processo de inibição
vai efetivamente contribuir para a diminuição da atividade do processo biológico, atividade do reator. Então, é muito importante que estejamos atentos a isso. E como é que a gente faz isso? A gente controla isso através de variáveis de processo. Ou seja, a gente tem indicadores de que o processo está andando bem dentro de uma planta, né, dentro de um reator biológico. Então, é importante que a gente analise esses parâmetros de processo. Por exemplo, um pH de um reator começa a cair muito rapidamente. Então, isso é indicativo que nós estamos acumulando espécies ácidas, que são alimento para a última fase da digestão, que é a metanogênese, mas ele não está conseguindo processar isso. Então, esse processo é inibido. Que a natureza é muito sábia, né? Ela tem mecanismos de autocontrole dos processos, né? Então, elas mandam, os micro-organismos mandam mensagens uns aos outros, indicando se a coisa está bem ou se a coisa não está bem. E esses agentes inibidores nada mais são isso. São mensagens que estão sendo mandadas: olha, eu não estou conseguindo consumir tudo que você está produzindo. Sossegue um pouco aí, tire um pouco o pé do acelerador para que eu consiga me alimentar com isso e depois você manda mais alimento para mim. Muito bom, professor. Recentemente, o senhor esteve na 18ª Conferência Mundial em Digestão Anaeróbia, realizada em Istambul, na Turquia. Nós gostaríamos de ouvir quais foram os principais pontos e tendências da digestão anaeróbia que o chamaram a atenção nesta edição do evento. Esse evento ele é um evento mundial, né, de digestão anaeróbia, e um evento em que são discutidos os avanços do conhecimento na área de digestão anaeróbia. E um ponto importante que tem me chamado a atenção nessas últimas edições dos eventos, e nessa agora mais ainda, é o uso da lógica, o uso dos conceitos, dos processos de digestão anaeróbia sob uma ótica de biorefinaria. O que é isso? É nós utilizarmos a digestão anaeróbia para produzirmos e extrairmos produtos que são os intermediários, que são os agentes inibidores para agregação de valor. Então, por exemplo, um ácido orgânico que é produzido nas etapas intermediárias e quando estiver em excesso, ele pode inibir o processo da digestão anaeróbia, ele pode ter interesse se você controlar essa rota metabólica e você extrair esses elementos, essas moléculas, e purificá-las e utilizar para outras finalidades. Ou seja, há uma tendência clara do uso das rotas de digestão anaeróbia não apenas para a produção de metano, e sim para outras moléculas, né? Hoje, o que nós encontramos nos livros clássicos da digestão anaeróbia, como o livro que nós produzimos, né? Por exemplo, do Fundamentos da Digestão Anaeróbia, o Laranjinha, nós falamos sobre processos inibitórios da geração de biogás. E esses agentes inibidores que são produzidos, eles têm interesse econômico para essas moléculas para uso em outras rotas, né, da extração dessas moléculas. Então, isso foi um ponto que me chamou muita atenção, né? A gente tem trabalhado um pouco com isso aqui na Embrapa também, procurado desenvolver e nas nossas pesquisas entrar um pouco nessa área aí, pensando no conceito também de biorefinaria, né? Produção de hidrogênio a partir dessas rotas, né? Então, você desviando essas rotas. E aí, para vocês que são estudantes, né, é muito importante vocês entenderem esses conceitos, todos dessas rotas metabólicas, como que elas acontecem, para vocês poderem entrarem, né, nós podermos entrar com pesquisas para controlarmos essas rotas e eventualmente desviarmos para um outro ponto de interesse que nós temos. Então, foi mais ou menos nessa linha, assim, a participação, os meus
insights aí que eu tive na participação do congresso no ano passado lá em Istambul. Para finalizarmos, né, o senhor, como orientador de pós-graduação em engenharia agrícola, poderia reforçar a relevância dessa área para o setor? Bem, eu já atuo nessa área há mais de 20 anos, né? Quase a minha área, em termos de atuação, é quase a idade de vida de vocês, se já não for a idade de vocês. Então, nessas décadas de trabalho com esse tema, eu tenho aprendido muito e a aprendizagem é constante, né? A ciência, a pesquisa é feita disso e a beleza está aí, né? A gente está constantemente aprendendo no dia a dia, se desafiando, e há muitas oportunidades aí de pesquisa nessa área para desenvolvimento do nosso país, né? Uma área estratégica, uma área importante, ou seja, a extração, recuperação de moléculas, como eu disse, o próprio biogás, a purificação do biometano, o processo de geração de hidrogênio, tudo isso, o tratamento do digestato, a recuperação de moléculas também, de compostos do digestato, que é o efluente que sai do biodigestor. Há muitas oportunidades aí, e para áreas, cada vez mais a ciência ela é transversal e multidisciplinar, então é importante que todos saibam disso. A gente precisa não saber tudo, mas obviamente conseguir conversar com profissionais de outras áreas do conhecimento. Eu tenho trabalhado em programas de pós-graduação, hoje eu estou em 3 programas de pós-graduação aqui no sul do Brasil, 2 delas no Paraná, uma delas aqui no estado vizinho do Rio Grande do Sul, e quem tiver interesse, as portas nossas da Embrapa aqui para desenvolverem seus projetos estão abertos, a gente tem oportunidade de bolsa aqui também, para os estagiários, né, alunos de graduação que estão terminando o curso de graduação e querem estagiar nessa área, estarem conosco aqui na Embrapa, nos contatem, a gente teremos o maior prazer em recebê-los aqui, né, para os estágios de final de curso dos alunos. Obrigada, doutora Ayrton, por compartilhar o seu conhecimento, né, e suas experiências conosco. Foi uma conversa muito enriquecedora. É uma honra recebê-la aqui no podcast. Gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes. Muito obrigada, professor Ayrton, por aceitar nosso convite, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. E obrigada também a todos os ouvintes. Obrigada por nos acompanhar neste episódio. Se você gostou do conteúdo, siga-nos para mais informações e atualizações em @petsaneamentoambiental. Até a próxima. Ficou curioso? A gestão anaeróbia está se beneficiando da integração com a inteligência artificial para melhorar a eficiência do processo. Por exemplo, sistemas modernos de gestão anaeróbia estão começando a utilizar sensores e tecnologias da Internet das Coisas, IoT, para monitorar e otimizar o processo em tempo real. Isso permite ajustes automáticos que melhoram a qualidade do biogás produzido, aumentam a eficiência geral da planta e reduzem os custos operacionais. Para saber mais, acesse o link na descrição deste episódio. Obrigada!